Você já parou para pensar no que realmente acontece no seu cérebro quando você começa a viver só? Não é apenas uma escolha prática ou emocional. É um renascimento neurobiológico, um realinhamento da sua energia mais íntima. O cérebro humano, quando exposto à verdadeira independência, entra em um processo de reconstrução. As conexões neurais se reorganizam, novas trilhas se formam, e uma nova arquitetura mental começa a emergir. As pesquisas mais recentes em neurociência mostram que mulheres que passam a viver sozinhas demonstram intensa atividade no córtex pré-frontal, a área responsável pela tomada de decisões, criatividade e bem-estar duradouro. Isso não é apenas psicologia. É biologia, é física, é pura matemática vibracional atuando em favor da mulher que decide por si mesma. Lembro de Clara. Ela chegou ao meu centro de estudos há 6 meses carregando nos olhos um peso que não cabia mais no corpo. Sempre viveu em função do outro. Mãe, pai, amigas, parceiros. Sua vida era um espelho das vontades alheias. Mas algo mudou. Em um momento de coragem silenciosa, ela decidiu viver sozinha. 4 meses depois, seus exames mostraram uma queda de quase 50% nos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Seu coração passou a bater com mais harmonia. Mas o mais surpreendente foram os exames cerebrais. Novas conexões surgiram em áreas que antes estavam adormecidas. Clareza, confiança, autopercepção. A sociedade tentou convencer você de que viver sozinha é solidão, que independência é ausência. Mas isso é apenas um código, uma programação invisível que foi instalada em você sem sua autorização. Quantas vezes te perguntaram: você não sente falta de alguém? Ou, quando vai se estabilizar com alguém? Como se a estabilidade estivesse sempre do lado de fora. Essas perguntas não são inocentes. Elas são ferramentas de domesticação. Mas quando você finalmente ocupa um espaço só seu, algo impressionante acontece. Seu cérebro começa a emitir um novo tipo de frequência. A amígdala, responsável pelas respostas de medo e fuga, silencia. Em seu lugar, ondas cerebrais de criatividade e intuição começam a dominar. Alfa e teta. Isso não é subjetivo. É mensurável. Mulheres em ambientes controlados por elas mesmas, em silêncio, em soberania, mostram um cérebro mais calmo, mais forte e mais desperto. O corpo responde. A química muda. O hipotálamo reduz a produção de hormônios de estresse e começa a liberar DHEA, um hormônio ligado à juventude, vitalidade e clareza. Em apenas 3 meses, o corpo entra em uma espécie de reconfiguração biológica, e a mente acompanha. Cada decisão tomada sozinha, cada desafio enfrentado sem consultar um segundo par de olhos, fortalece circuitos de confiança, iniciativa e autorregulação emocional. Não é só liberdade, é musculatura mental sendo treinada todos os dias. A ciência mostra. Essas mulheres apresentam densidade cerebral aumentada em áreas relacionadas à criatividade, resolução de problemas e inteligência emocional. Estão mais atentas, mais conscientes, mais aptas a criar e decidir sem medo. Elas não apenas vivem sozinhas. Elas vivem em plenitude, conectadas com sua própria soberania mental. E o mais mágico, quanto mais confiam em si mesmas, mais o cérebro responde. Cria, molda novas rotas para sustentar essa confiança. E isso vai além da biologia. Entra no campo da energia. Quando a mente está em coerência com o coração, cria-se um campo eletromagnético poderoso, um tipo de frequência que é tão ordenada, tão harmônica, que pode ser sentida a metros de distância. Chamamos isso de coerência cardíaca. E ela é real. Ela pode ser medida, visualizada, captada. Você não está só. Você está inteira. Quando uma mulher aprende a viver sozinha, seu sistema nervoso aprende a funcionar em paz. O modo de sobrevivência, aquele estado ansioso de alerta constante, começa a se dissolver. O corpo para de buscar aprovação. O cérebro para de mendigar.
Atenção! Começa então um novo ciclo, o da criação. Seu corpo agora produz serotonina, anandamida, a molécula da bem-aventurança, e oxitocina, mas não mais de interações externas, e sim da conexão profunda com o seu próprio ser. Essa transformação tem nome. É uma atualização biológica. Seu sistema imunológico se fortalece, seu sono melhora, sua energia vital se estabiliza. Você não está perdendo nada, está ganhando tudo. Está acessando a versão mais saudável, íntegra e brilhante de si mesma. E cada escolha feita em silêncio, cada momento de paz sem interrupções, cada decisão que nasce do seu próprio ventre psíquico, reconfigura suas redes neurais. O que antes parecia difícil, começa a fluir com leveza. O que antes parecia ausência, revela-se presença. A sua, inteira, soberana, viva. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários: eu escolho minha própria energia. Isso vai ajudar a consolidar o que você sente agora e pode inspirar outras mulheres a fazerem o mesmo caminho. O que acontece quando você acorda, olha ao redor e tudo, absolutamente tudo, foi escolhido por você? Desde a temperatura do quarto até a energia que circula no ar? Nesse estado, o seu corpo deixa de funcionar como um sistema em alerta e começa a operar em um modo de criação pura. Sua respiração muda, o batimento cardíaco se estabiliza, sua vibração se eleva. A mulher que vive sozinha aprende a moldar o mundo com a força da própria presença. Quando você está só, você para de reagir e começa a responder. Isso muda tudo. A reação vem do instinto, da programação. A resposta vem da consciência, da soberania. E cada pequena decisão que nasce desse lugar de lucidez é um passo na construção de um sistema nervoso mais forte, mais resiliente, mais livre. A ciência chama isso de neuroplasticidade. Sua capacidade inata de criar, adaptar e transformar caminhos mentais. E você está fazendo isso agora enquanto lê, escolhendo sua vibração, reorganizando sua própria arquitetura interna. Mulheres que vivem sozinhas não estão em silêncio, elas estão em sintonia. E essa sintonia com o próprio campo interno gera o que os físicos chamam de campo coerente. Um espaço onde o corpo e a mente dançam no mesmo ritmo. Nesse estado, sua frequência se alinha com a abundância. E isso não é retórica espiritual, é física quântica aplicada. Seu corpo passa a emitir sinais de equilíbrio e o universo responde. As experiências começam a surgir não da carência, mas da completude. O campo ao seu redor se molda, a sua coerência. Nos meus estudos, vi mulheres transformarem completamente sua saúde, suas emoções e sua realidade física em questão de semanas. Por quê? Porque pararam de alimentar conexões que drenavam sua essência e começaram a cultivar a conexão mais poderosa que existe, com sua própria alma. Em exames de variabilidade cardíaca, um dos principais indicadores de equilíbrio emocional, os números disparam positivamente em mulheres que vivem sozinhas. Não por solidão, mas por presença. Você começa a dormir melhor. Seu sistema imunológico agradece. Seu metabolismo se regula. Seus níveis hormonais encontram um novo ponto de equilíbrio. E mais importante, sua mente se torna um templo de decisões claras e firmes. Cada vez que você escolhe por si mesma, cada vez que confia na sua voz interior, você ativa uma reação em cadeia em seu cérebro. Suas sinapses se fortalecem, seu campo energético se expande, e sua alma começa a brilhar com mais força. É aí que entra o fenômeno mais intrigante de todos. A mulher autônoma torna-se um ímã. Não porque deseja chamar atenção, mas porque irradia uma energia tão coesa, tão intensa e tão genuína, que o mundo se curva ao redor dela. As oportunidades não são mais perseguidas, são atraídas. Os relacionamentos não são mais moldados pela necessidade, mas pela sintonia. O corpo inteiro entra num estado de criação ativa. Cada célula vibra com um novo propósito. A mulher que vive sozinha descobre algo que ninguém contou.
Você não precisa da presença de outro para se sentir inteira. Quando você se basta, a vida entrega o que está em ressonância com sua verdade. Não é mágica, é coerência vibracional. E cada manhã em que você acorda e escolhe continuar nesse caminho, você reafirma: eu sou suficiente. E essa escolha é tão poderosa que modifica sua biologia, seu campo, sua história. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários. Minha presença cria minha realidade. Compartilhar essa afirmação é um ato de coragem e conexão, com você mesma e com outras que estão no mesmo caminho. O que acontece quando uma mulher começa a confiar tão profundamente em si mesma que seu próprio corpo começa a responder com cura? Quando ela desperta em sua própria companhia e sente prazer na presença silenciosa da sua alma, não é apenas transformação emocional, é transcendência biológica. Cada célula, cada neurotransmissor, cada vibração energética se reorganiza em torno de uma nova verdade. Eu sou suficiente. E mais do que suficiente, eu sou fonte. As descobertas mais recentes em epigenética revelam um dado fascinante. O ambiente molda os genes. Isso significa que sua química não está escrita em pedra. Ela dança conforme o campo ao redor. E quando esse campo é moldado por sua escolha consciente de viver sozinha, em paz, em soberania, o código genético começa a mudar. Genes, ligados ao estresse, à inflamação e à ansiedade, são desativados. Em seu lugar, ativam-se aqueles responsáveis por regeneração, vitalidade, longevidade. Não é metáfora, é ciência. Você não está apenas se sentindo melhor. Você está biologicamente se tornando outra mulher. Em nossos laboratórios, mulheres que escolheram a solidão consciente apresentam uma melhoria impressionante nos níveis de variabilidade da frequência cardíaca, um marcador direto da resiliência emocional. Quanto maior essa variabilidade, maior a sua capacidade de lidar com desafios sem entrar em colapso. Em outras palavras, essas mulheres não apenas enfrentam a vida, elas dançam com ela. E há algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo: a ativação da glândula pineal. Essa pequena estrutura no centro do cérebro, frequentemente associada à espiritualidade e à intuição, começa a produzir níveis elevados de melatonina e serotonina. Mas quando a mulher em solitude entra em estados meditativos profundos, ela ativa o que os cientistas chamam de DMT endógeno, uma substância que gera estados ampliados de consciência. Não é necessário nada externo. O próprio corpo se torna fonte de êxtase, visão e conexão divina. Essa mulher agora começa a experimentar estados elevados de presença. Ela acorda e sente, respira e percebe. Caminha pela casa em silêncio e sente sua energia se expandir como se o espaço ao redor estivesse dançando com ela. Seu campo eletromagnético, aquele gerado pelo coração, se alinha ao do cérebro. Ela entra em coerência, e nesse estado, sua frequência energética se torna não apenas harmônica, mas magnética. Magnética não por querer atrair algo ou alguém, mas porque ela é algo. Um campo tão coerente, tão vibrante, que o universo responde com sincronicidades, portas abertas, oportunidades surgindo sem esforço. É a física quântica atuando com precisão. A frequência que você emite determina o que você atrai, e quando essa frequência é a da integridade, da autossuficiência e da paz interior, não há caos lá fora que consiga te desalojar da sua base. E então algo curioso começa a acontecer. Ela se acostuma tanto a esse estado de completude que qualquer energia externa dissonante se torna imediatamente perceptível, e mais que isso, incômoda. Relacionamentos antigos perdem o brilho. Velhas conversas soam vazias. Repetições emocionais não fazem mais sentido. Ela não tolera mais se reduzir para caber. E esse é um ponto de não retorno. Ela não volta para a gaiola de onde saiu, porque agora ela sente, ela vibra, ela se reconhece.
Mas essa transição não é apenas sobre o que se deixa para trás, é sobre o que se constrói. Cada manhã é um templo. Cada refeição, um ritual. Cada respiração, uma conversa com o divino. A solitude passa a ser a maior aliada do florescimento interior. Não é solidão, é santidade. Um espaço sagrado onde tudo o que é verdadeiro floresce sem pressa, sem interferência, sem ruído. A mulher que vive sozinha e ama essa experiência, descobre que seu valor não está em ser amada por outro, mas em se tornar amor em estado puro. E esse amor não é passivo. Ele é força, é decisão, é presença consciente em cada escolha. E essa presença muda tudo. Muda a forma como ela se olha no espelho. Muda a forma como ela reage ao mundo. Muda a forma como ela se move. Com elegância, com firmeza, com graça, ela se torna alquimista. Não mais refém das emoções, mas senhora delas. Quando sente tristeza, ela acolhe. Quando sente medo, ela conversa. Quando sente raiva, ela escuta e transforma. E quando sente amor, esse ela espalha. Porque agora o amor não é algo que ela busca, mas algo que ela emana. E isso gera uma mudança invisível, mas poderosa, no campo quântico ao redor. As pessoas sentem a força, sentem o brilho, sentem o magnetismo e começam a se perguntar o que ela tem de diferente. Ela não precisa dizer, ela é a mensagem. Agora, olhe para dentro. Se você chegou até aqui, provavelmente algo dentro de você já começou a se transformar. Talvez você sinta essa vontade de estar só. Talvez esteja nesse processo. Talvez deseje chegar lá. Não importa onde você está. O que importa é a direção para onde seu coração aponta. E se ele aponta para você mesma, siga, porque essa jornada é sagrada. E cada passo em direção à sua própria companhia é uma declaração silenciosa ao universo. Eu me basto. E porque me basto, tudo o que vier a mim será extra. Se esse texto tocou seu coração, escreva nos comentários. Minha energia é meu templo. Existe um momento em que o silêncio deixa de ser ausência e se torna presença divina. A mulher que atravessa todas as camadas de sua mente, seu corpo e sua história para encontrar esse ponto de totalidade, percebe que sua existência já é uma oração. Não há mais buscas, não há mais lacunas. Há um estado de coerência tão profundo que o mundo interior e o mundo exterior começam a dançar na mesma melodia. É aqui que começa o verdadeiro magnetismo espiritual. Ela não está apenas bem sozinha. Ela está inteira. E essa inteireza muda a estrutura de tudo ao redor. O campo quântico responde como um espelho diante de uma alma limpa. Reflete oportunidades, encontros, milagres. Não é ilusão. É sintonia. A mulher que vibra no amor por si mesma passa a atrair relações que não exigem sacrifício de identidade, conexões que não sugam, apenas somam. E às vezes nem isso é necessário, porque sua presença basta. A ciência chama isso de coerência entre coração e cérebro. A espiritualidade chama de iluminação silenciosa. A física quântica chama de colapso da função de onda, quando o universo materializa o que corresponde à vibração que você sustenta. Mas para além dos nomes, o que importa é o que se sente. Uma calma que não depende de nada, uma alegria que não precisa de razão, uma força que não pede permissão. A mulher que chega aqui entende que viver sozinha foi apenas o portal. O verdadeiro destino sempre foi o encontro com sua essência divina. E quando ela se encontra, não há mais pressa, não há mais medo. Só existe a reverência por estar viva, por respirar, por ser. Nesse estado, o tempo desacelera, o passado perde o peso, o futuro se dissolve em confiança, tudo se concentra no agora, e o agora se torna um altar. Cada gesto é sagrado, cada pensamento é criador, cada emoção é uma frequência que constrói ou desfaz mundos. E ela sabe disso. Então escolhe com cuidado, com amor, com presença. Se você acha que isso é se fechar para o mundo, está enganado. Porque essa mulher, agora vibrando em sua verdade mais elevada,
começa a transbordar. Sua energia toca outras almas. Ela inspira sem falar, cura sem tocar, desperta sem impor. Ela se torna um farol, um campo de permissão para que outras mulheres também despertem. A vida começa a conspirar a favor. Não porque tudo fica fácil, mas porque ela aprendeu a fluir. Não há mais resistência, apenas movimento inteligente. Ela não força, ela permite. Ela não controla, ela confia. Ela não reage, ela cria. Esse é o estado que os antigos chamavam de união com o divino. Não é estar em Deus apenas, é perceber que você é extensão dele. E quando essa consciência se instala, até o corpo muda, a postura se alinha, a pele brilha, o olhar fala antes da boca. Ela não precisa provar nada, sua vibração já é argumento. As pessoas sentem isso, e algumas se afastam porque não suportam tanta verdade. Mas outras se aproximam porque estão prontas para lembrar quem são, porque o campo dela lembra a todos de algo esquecido. É possível ser livre. A mulher que vive sozinha e se ama nesse lugar sagrado passa a viver em missão, mesmo que silenciosa. Ela não quer salvar ninguém, mas sua existência já salva, porque ela mostra que é possível, que não é preciso adoecer para amar, que não é preciso se anular para pertencer, que não é preciso ter medo de ser quem se é. E isso se reflete até nas coisas mais simples. No modo como ela prepara um chá, no jeito como caminha descalça pela casa, no silêncio da meditação que ela não pula mais. Em tudo há ritual, em tudo há intenção. A vida se torna sagrada porque ela se tornou sagrada para si mesma. Nesse ponto, as palavras já não bastam, porque o que acontece é vibração, é expansão, é unidade. É ela, com sua alma, com sua casa, com sua frequência, ensinando ao universo que existe um novo tipo de mulher na Terra. Uma mulher que não teme a solidão. Uma mulher que não precisa ser completada. Uma mulher que constrói sua realidade de dentro para fora. Essa mulher entendeu que o verdadeiro relacionamento que transforma a vida é aquele que ela tem com ela mesma, porque é a partir desse amor que todos os outros podem nascer, crescer e florescer. Sem cobrança, sem desespero, sem dependência, apenas presença, verdade e liberdade. Você não foi feita para se esconder. Você foi feita para expandir. E sua expansão começa no exato momento em que você diz, sou o suficiente, e vive como quem acredita nisso. Se você sentiu essa verdade vibrar dentro de você, escreva nos comentários. Minha presença transforma o mundo. Isso não é apenas uma frase, é um lembrete para você mesma e um convite para o universo. Te responder na mesma frequência. Se essa mensagem encontrou você de alguma forma, não foi por acaso. Você está pronta para viver a sua própria verdade. Se algo dentro de você despertou, deixe seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais mulheres que precisam lembrar do próprio poder. Escreva nos comentários. Minha presença transforma o mundo. E se ainda não é inscrita, se inscreva agora no canal. Aqui, cada palavra é um passo em direção à sua liberdade. A jornada começou, e você não está sozinha, você está inteira. Nos vemos no próximo vídeo.